Eu vou conversar agora com Paulo Leonel. O Paulo Leonel é diretor do grupo Nelore Adir, uma das propriedades, vamos dizer assim, de melhoramento genético mais antigas do Brasil, da raça Nelore, e vem fazendo um belíssimo trabalho no melhoramento genético da raça. Porém, o Paulo é uma pessoa, vamos dizer assim, muito influente, já tentou fazer uma série de trabalhos a favor da pecuária de corte e vem brigando aí, vem tentando, inclusive em nível de governo federal. E o que nós vamos falar hoje aqui no programa é um problema muito sério, é o endividamento do setor pecuário. Paulo, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Paulo, é o seguinte, o endividamento do setor agropecuário deve estar na casa de uns 300, 350 bilhões de reais. Segundo os números do Bacen, do Banco Central, o endividamento do ano passado está em 304 bilhões. Isso em bancos nacionais, tanto públicos como particulares. Só que existe uma estimativa de dívida, que isso não é um número comprovado como esse, nas tradings e bancos externos, que o Banco Central não tem esse domínio desse valor. Essa estimativa ela é em torno de 400 bilhões de reais. Nossa. Fora os 300 oficiais. É uma dívida impagável. Não se paga essa dívida. Não tem como o produtor pagar. Isso foi uma manobra de enfraquecimento do governo passado. Isso não é culpa do governo Bolsonaro. Vamos deixar bem claro, isso é uma herança que ele recebeu. E o que nós estamos pedindo para o governo novo agora é um norte para como vai fazer com isso, de uma cartelização que existiu em todos os setores agrícolas e pecuários. Ele fez uma estatização branca, uma concentração de renda em alguns grupos e afunilou a venda para aqueles grupos, que é no caso da pecuária, todo mundo sabe quem são, no caso da soja, idem, e no leite a mesma coisa, em vários setores. E isso dificultou a vida do produtor, porque todo mundo vendendo para o mesmo, com dinheiro subsidiado do governo, que levaram eles ficarem tão grandes e o setor tão pequeno. Porque não adianta, Toninho, a gente produzir tanto, falar tanto em produtividade e ninguém mais fala do lucro. Ô Paulo, fica até difícil para nós. Eu já estou há 32 anos, 34 anos dentro do setor agropecuário e ultimamente está difícil até fazer um prognóstico do que está acontecendo. Não dá mais para a gente entender. É custo de produção, tem que produzir mais, tem que ter escala. Caramba, mas tem escala, mas o preço está cada dia mais afunilando. Eu acho que o problema de escala é o grande problema, porque enfiaram na cabeça do produtor que ele tem que falar em produtividade. Agora, produtividade quer dizer aumento de oferta. Se o preço está ruim, com o que já tem? Com o que já tem, você vai aumentar mais, produzir mais e para vender para os mesmos. A um preço menor? É um preço menor, porque é mais oferta, é lei de mercado. Não está imperando a lei de mercado. Está imperando o direcionamento de produção com dinheiro que foi subsidiado, friso muito, pelo governo passado. O Bolsonaro não tem culpa disso. Só que o Bolsonaro precisa nos ajudar. E eu acho que é o momento de atentar muito para o discurso do ministro Paulo Guedes, que ele só fala em desmame, só fala em piorar a situação do agro, que é uma economia liberal, que eu concordo muito, só que devia ser uma economia liberal, se ele continuar com esse discurso, para todo o setor, inclusive os bancos. Acaba com a regulamentação dos bancos para poder vir banco externo aqui e oferecer dinheiro barato, taxa o capital especulativo do país, que é a Bolsa de Mercadoria, porque só querer que o agro é subsidiado aonde? Se a Selic é 6, o agro paga 9, o subsídio que eu vejo do agro é produzir comida barata para a população. Ele subsidia a população. Sim, entendo. É o contrário essa conta. Ô Paulo, você tem participado de uma série de reuniões, inclusive em Brasília, na área econômica, tem falado, tem mostrado, você e uma série de companheiros do setor. Você está vendo algum rumo, algum norte nisso aí? Eu estou vendo sim. Eu estou vendo uma campanha incansável do deputado Jerônimo,
estou vendo do Jerônimo Gergen do Rio Grande do Sul, direcionando e mostrando a realidade que muita gente do governo não sabe, que eu acho que o ministro da Economia é um caso desse, ou ele não sabe ou ele não está tendo conhecimento real do que está tendo. Entendi. E eu acho que a frente parlamentar já se atentou para isso, que essa dívida é impagável. Agora, o produtor não quer perdão de nada. Ele quer como pagar essa conta. Entendi. Nós estamos falando sobre o endividamento do setor agropecuário. Todos esses números que foram falados aqui estão lá no site do Bacen, ou seja, do Banco Central. Então nós não estamos falando bobagem nenhuma. Nenhuma. Está tudo certinho, bonitinho. Inclusive eu citei a dívida provada e a estimativa. São contas diferentes. E nós falamos no bloco passado sobre o setor agropecuário. Agora nós vamos falar do setor pecuário, cuja dívida está na casa aí dos seus 100 bilhões de reais, impagável. Essa dívida é uma dívida muito complexa, porque se você dividir isso pelo número de cabeças, dá mais de R$500 por cabeça de animal existente no país. Sim. E ela se agrava muito num outro fator que você precisa ponderar, que você pode falar, Paulo, mas eu não devo. Verdade. Aí o outro está devendo o dobro. Entendi. Se metade não estiver devendo, a outra metade deve 1.000. Quer dizer, é um fator muito mais complicador ainda. Você está me entendendo? Se a coisa está ruim, não fica ruim só para um, fica ruim para todo mundo. Não, nós não estamos tratando de um grupo econômico, nós estamos tratando de uma categoria. Você olha o leite, o que fizeram com o leite? Não, o leite está insuportável. O leite está insuportável. O café, idem, a cana-de-açúcar. O arroz no sul não tem mais o que falar do arroz. Tudo o próprio trigo. O trigo, a política do arroz, ela foi criada nesse molde. Aqui não pode usar o herbicida fulano, aqui a lei é ciclana, isso é assim. E na divisa seca do Rio Grande do Sul com o Uruguai, o custo de produção é 60% menor e pode usar tudo que aqui não pode e a importação não é taxada. Como que essa pessoa do Brasil vai trabalhar? Eu tenho dito, Paulo, o seguinte, muita gente reclama da importação do leite em pó, às vezes até do milho. Agora a JBS está importando da Argentina, está importando do Paraguai. Se eu fosse empresário, eu compraria leite de fora, porque é muito mais barato do que o produzido aqui. Mas... Quer dizer, é inviável, falta uma política pública de produção para o nosso setor, que não tem. Agora, você cria uma política pública, pega um dinheiro subsidiado, um dinheiro que o produtor faz isso e direciona para alguns grupos para cartelizar a ponta final da cadeia, que é o que acontece no boi. Eu não vou discutir de agricultura, porque eu não tenho credenciamento e conhecimento para discutir. Mas da pecuária você tem. Agora, da pecuária eu sei o que eu estou dizendo. O pecuarista tem que se atentar para isso. E o governo agora é a hora de se atentar, porque talvez falando de política macro, o grande plano que eu enxergo contra o nosso governo, que tanto nós apoiamos e defendemos e continuamos defendendo e querendo uma luz, só isso que nós queremos do governo Bolsonaro, é quem está trabalhando contra o governo, está trabalhando contra o agro, é onde vai ruir o alicerce do país. Que é o agro. Que é o agro. Eles falam em subsídio, o subsídio do país, em todo o subsídio que o governo dá, é de 44%, o agro só tem 18%. Os outros 26%, onde estão? No fim somos nós que estamos pagando. Nós que estamos pagando. Agora, produzir, falando de um termo em brincadeira, comida tão barata, só o brasileiro que faz qualquer coisa de graça mesmo. Paulo, o que você pede para quem está nos acompanhando, para o produtor rural? O que você tem para falar para ele? Eu acho que o produtor rural tem que procurar o político que ele apoiou, porque as federações não se manifestaram até agora e não se manifestam. Elas estão como se nada tivesse acontecendo, principalmente que não é hora de campanha mais. E a gente tem que pegar o político que nós apoiamos e pedir uma securitização de nossas contas. Qualquer produto agrícola hoje está defasado de 30% a 50% do seu valor real de mercado. Isso não é só você fazer levantamento de custo, de quanto era há 20 anos atrás, quanto ele está hoje. Não precisa 20 não, Paulo. 10, 12, o que for. Nesse governo passado que teve isso, você fazer esse levantamento de custo, posiciona isso e pedir para eles entrarem com pedido de uma securitização. Eu acho que tem que ter um rebate nessas contas. Sim. E eu acho que tem que ter um jeito, por que o rebate? O rebate porque o governo deu condição para trabalhar contra o produtor e não imperar a lei de mercado.
ficar bem ressaltado que nós não estamos conversando sobre um grupo econômico, nós estamos conversando sobre uma categoria. Não, nós estamos conversando classe. sobre o país. Não é sobre o grupo A ou B que está endividado. Nós não estamos salvando ninguém. Certo. Nós estamos lutando por uma classe do país. Entendi. E isso aí me preocupa porque eu vivo desse setor. Entendi. E vivo no setor e criei dentro dele. Então, eu acho que o caminho é pedir para os deputados e ter uma pressão que tem que ter uma securitização, um rebate dessas contas, 25 anos para a gente pagar isso, porque senão vai ruir o agro. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você voltasse mais vezes e deixar bem claro, o produtor quer pagar a dívida sim. Sempre. Eu queria falar isso, o produtor quer pagar sempre. Ele não está pedindo nada de graça. Como só um detalhe de 1 segundo, essa história de fundo rural que estão colocando, que ele quer perdão. Não, essa conta não era dele. Criaram uma conta para ele. Paulo, obrigado. Eu que agradeço. E o agronegócio chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Enquanto uma pessoa hesita por se sentir inferior, outra está ocupada cometendo erros e se tornando superior. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.